A paz de Cristo. Meus irmãos, livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: Procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa, acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Aqui começa a história do livro de Reis. Começa contando a história da velhice de Davi. Davi que morreu por volta de 70 anos. A história vem contar que ele começou a reinar com 30 em Judá, reinou durante 40 anos, total de 70. Ali ele deixou o trono. E Abisag o aquecia, que ele já era velho e precisava de alguém para aquecê-lo, como a Bíblia fala aqui. E então, meus irmãos, Davi tinha um filho chamado Adonias. E Adonias, ele era, após Absalão, ele era o irmão mais velho. Absalão que foi morto tentando usurpar o trono. E Adonias, ele fez a mesma coisa. No versículo 5, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Tem que ter cuidado com esse eu, não é verdade? Eu reinarei. Aí providenciou carro, cavaleiros, 50 homens que fossem diante dele, assim como fez Absalão, seu irmão. E só que no versículo 8 diz: Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natão, o profeta, e Simei e Rei, não é aquele Simei, tá? Que amaldiçoa Davi, não. E os valentes que Davi tinha não apoiavam Adonias. Tentou ganhar as coisas no grito, na força, na marra. E aí ele foi lá, ofereceu o sacrifício e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, todos. Porém, Natã, o profeta, Benaia e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Meu irmão, vão tentar te excluir da bênção. Adonias aqui, ele não convida as pessoas principais do trono, servos do rei Davi, porque ele sabia que a promessa de Deus de reinado era para Salomão. E aí ele tentou afastar Salomão e usurpar o trono. Vão tentar te afastar, meus irmãos, da tua bênção. Aquele que sabe que a promessa é para você, aquele que sabe que a promessa é contigo, vai tentar te afastar. Quando chegar o momento certo para que você venha receber sua promessa, ele vai tentar que você não saiba, para que Deus não venha lhe abençoar com a promessa dele. Mas para Deus nada fica encoberto. E aqui, a partir do versículo 11, vem falar sobre Natã e Batseba, que eles advogaram a causa de Salomão. Eles chegaram, Adonias é rei, mas e a promessa que tem para Salomão? E aí Natã e Batseba conversaram, mãe de Salomão, falaram: olha, não pode isso acontecer. E Natã dá um conselho: você quer um conselho? Permite que eu te dê um conselho? Aí no 13 diz: vai, apresenta-te ao rei e diz-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará e sentará no meu trono? E ali eles conversaram e então Batseba foi ter com o rei e chegou para o rei e falou: olha, tu não prometeu que Salomão queria sentar no trono? E aí logo após dela entrou Natã falando a mesma coisa. O rei prometeu que Salomão iria sentar no teu trono e tal. Aí o rei no 28 fala:
chamai Batseba, e ela se apresentou ao rei. E então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Assim foi falado e foi feito. Então Salomão, ele foi preparado, e o rei falou: chama Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, o chefe da guarda, e pede para eles virem se apresentar a mim. Disse o rei: manda ele sentar no meu mulo, leva a Gion, e lá vocês ungirão ele como rei, e tocará a trombeta e dirás: viva o rei Salomão. E assim fizeram. E aí, após isso, fizeram isso, pegaram Salomão e colocaram já sentado no trono de Davi. Aí chega no ouvido de Adonias. Adonias, todos os convidados estavam lá comendo, bebendo, celebrando o reinado de Adonias. Aí chega Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e conta essa novidade para ele. E ele se estremece, ele fica logo com medo, porque fez besteira, tentou usurpar o trono de uma pessoa que já estava prometida por Deus. A bênção, quando Deus separa para uma pessoa, não tem como a gente chegar lá e querer pegar. Então ele pede indulto. Ele fala: meu irmão vai me matar pelo que eu fiz. E aí ele fala: eis que Adonias tem medo de ti, falaram para Salomão, porque pega na ponta do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. Aí Salomão falou assim, bem claro para ele: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. E aí, meus irmãos, passou, Davi lhe dá instruções a Salomão. Falou: olha, se tu reinares de acordo com, colocando o Senhor na frente, seus estatutos, andar nos seus caminhos, guardar seus mandamentos, seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou, que não faltará sucessor no teu trono, falando para o rei Davi. E isso Davi foi conversando com Salomão: meu filho, faça o que Deus mandar para você fazer, não deixe de fazer. Então Salomão pegou o trono e fez tudo quanto seu pai lhe havia falado. No versículo 10, Davi descansou com seus pais, capítulo 2, e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que reinou sobre Israel 40 anos, 7 em Hebrão e Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Aí Adonias, que queria usurpar o trono, ele aparece novamente na história aqui, e ele chega para Batseba e fala: olha, eu sei que o reino era meu, mas se Deus deu para ele, tudo bem. Agora, a Sunamita, a Abisag, pede ele para que me dê como esposa. Aí Salomão entendeu que ele queria usurpar o trono, ele queria afrontar Salomão. E no versículo 19 diz: foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar de Adonias. Ela foi lá falar, e então respondeu o rei no 22. Salomão disse a sua mãe: por que pede Abisag a Sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior para ele. Digo também para Abiatar o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Ou seja, ele colocou as pessoas que o traíram junto. Então, ele quis dizer assim: mãe, se ele me traiu e a senhora ainda quer dar alguma coisa para ele, então dá logo tudo, dá logo o reino, dá logo o que ele quer, porque na verdade ele quer o reino, ele quer todas as coisas.
e foi com ele Abiatar e foi com ele Joabe. Então ele foi e falou isso para ela. Como tinha dito hoje, morrerá Adonias. No 24, no final, fala isso. Porque ele falou, olha, falou para ele, se procederes bem. Mas ele não procedeu bem. Ele realmente queria o trono. E enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E aí também tem a expulsão de Abiatar. Abiatar foi expulso. Abiatar era descendente de Eli. E Deus falou que não teria mais sacerdote descendente de Eli. Então ele falou, olha, eu podia te matar, mas vou te expulsar porque você conspirou com Adonias e seguiu ele, tá bom? Aí expulsou Abiatar. E por amor a meu pai Davi, que tu, perante a arca, tu esteve à frente da arca lá como sacerdote, não vou te matar. E Joabe também. Joabe tinha se desviado seguindo Adonias. Joabe, além de seguir Adonias e se desviar, ele foi causador da morte de Abner, comandante do exército de Israel, e de Amasa, comandante do exército de Judá. Então, ele recebeu a instrução de seu pai, falando que a culpa de sangue desses homens não tinha que ficar sobre o trono, tinha que ser sobre a cabeça deles. Então, ele foi lá e pediu para Benaia arremeter contra ele e para matar Joabe. E aí Simei, que é aquele que amaldiçoou Davi, Davi falou, né, para fazer justiça contra ele também, tinha só adiado. Então, mandou o rei chamar Simei e disse, no 36, capítulo 2, não saia nem para uma parte nem para outra, habita ali, constrói uma casa em Jerusalém, fica por ali, não saia, se sair morrerá. Aí sabe o que Simei fala? Que palavra boa, gostei da palavra. Ele fala assim, ó, Simei disse ao rei, boa é essa palavra, como disse o rei meu senhor, assim fará teu servo. Jurou na frente do rei, é juramento. Só que aí 2 escravos dele fugiram. E aí ele se esqueceu disso. Ele foi atrás. Aí quando ele foi atrás, falaram pro rei, ó, Simei saiu de casa. Que ele estava tipo na prisão domiciliar, na cidade ali. Depois de 3 anos, ele foi buscar o escravo. No versículo 40, então Simei se dispôs, albardou seu jumento e foi a Gade ter com Aquis em busca dos seus escravos. E trouxe eles. Aí no 43, por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Salomão fala, né, para ele. Transgrediu 2 coisas que ele tinha jurado. Ele falou, boa é essa palavra. Disse mais o rei a Simei, bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça tua maldade. Mas o rei de Salomão será abençoado, o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre, ou seja, não terá culpa de sangue. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e